Queridos e queridas, beleza? Eu tinha prometido fazer o vídeo ontem, desculpem, não fiz. Mas vamos lá. No vídeo anterior, aqui da nossa oficina, eu tinha mostrado para vocês, eu mostrei, né, neste caso, sobre as chaves estrangeiras, né? E eu havia prometido para vocês uma forma de criarmos as chaves estrangeiras fora da tabela. Antes de eu ensinar, eu só vou falar as vantagens e as desvantagens. A vantagem de você criar... Ah, dane-se, deixa eu logo mostrar. Aí depois eu explico. Às vezes vocês só querem só saber o comando. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu já dropei todas as tabelas, tá bom? Então não tenho nenhuma tabela criada. Já estou aqui no Oficina Zuruba, tá? Aqui na base, tá aqui em cima mostrando. E eu tenho a minha primeira chave estrangeira, que é essa daqui. Então, eu aconselho vocês, né, pelo menos no começo, a escreverem mesmo de verdade na mão os comandos, que aí vocês vão ter a memória motora para poder escrever os benditos dos comandos. Vocês nunca vão lembrar todos os comandos do SQL na vida, tem o Google para isso. Aqui é uma introdução. Então vamos lá. Então, esse comando, ele é um comando de alteração de tabela, porque aí a partir desse momento você vai estar inserindo uma regra numa tabela que já existe. Então é um alter table. E qual que é a tabela que eu vou estar alterando? Vou estar alterando a TBL carros. Então, esse comando vai ter que ser feito depois que a tabela já for criada. Você não cria um comando de alter table em uma tabela que ainda não foi criada, tá bom? Então, alter table. Aí eu vou colocar add constraint com S, tá? E assim, quando a gente cria uma regra aqui, né, um constraint, o SQL ele cria um nome qualquer. Ele pega FK, underline, TBL, blá 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 e um monte de número, por exemplo, ele gera. Então aqui, quando você está criando uma constraint, você está criando uma regra, você tem que dar um nome para ela. Eu sempre escrevo FK, underline, e eu coloco algum nome que lembre o que a gente está trabalhando. Então, neste caso, vai ser FK, eu vou estar colocando o carros clientes. Beleza? É só um nome. Você pode colocar qualquer coisa, churros, qualquer coisa, eu estou colocando FK aqui é para lembrar que é uma chave estrangeira. Beleza? Add constraint, aí eu vou colocar aqui foreign key. Só que aqui eu tenho que colocar qual que é a chave, qual que é a coluna que vai ser usada como referência, tá? Então, neste caso, vai ser o CD cliente. Aí é a mesma coisa. Referências TBL clientes. Aí aqui é o CD cliente. E colocando isso, então eu não preciso deste pedaço aqui. Eu vou só deixar comentado, tá bom? Não vou apagar não. Então vou criar aqui a tabela de clientes. Vou criar a tabela de carros. Tá bom? Eu poderia instanciar uma regra, por exemplo, aqui not null. Isso em si seria uma boa. Por quê? Porque obrigatoriamente esse carro tem que ter um cliente. Não existem. Essa é uma regra que eu estou pressupondo. Isso já é uma regra de negócio, tá bom? Eu estou pressupondo que não vai existir carros, não vão existir carros na minha oficina que não tenham um cliente, que não tenham um dono, mesmo que o dono seja eu mesmo, mesmo que o dono seja a própria oficina, mas obrigatoriamente tem que ter um carro, tem que ter um dono, tá bom? Então eu vou colocar uma regra que é not null. Obrigatoriamente, para ter o carro dentro da minha oficina, ele tem que existir, porque mesmo eu colocando uma regra de chave estrangeira, né, eu posso inserir um dado nulo. Dane-se, o dado nulo está lá. Aí agora eu vou fazer a alteração. Veja só de novo. Alterar a tabela TBL carros, adicionar a regra com o nome FK carros clientes, ao qual a chave estrangeira seja CD cliente e ele esteja referenciando a tabela CD cliente, tabela cliente e a coluna CD clientes da tabela clientes, tá bom? E agora eu vou inserir e veja que já rolou aqui, ó, comandos concluídos com êxito aqui embaixo, tá? Vou aumentar um pouquinho a fonte. Então, a partir desse momento, eu posso começar a fazer o quê? Eu posso pegar as minhas regras, tá bom? Minhas regras de chaves estrangeiras, e eu posso colocar no final.
Só que não esquecendo que, obrigatoriamente, a tabela tem que existir. Beleza? Então, eu vou pegar aqui uma outra chave estrangeira, tá bom? Ó, por exemplo, TBL serviço. Para ter um serviço, tem que ter um carro. Quando eu tenho primary key, não tem problema. Né? Mas aqui eu tenho que ter. Tem que inserir. Então, not null. Mesmo eu ainda, na hora que eu criei a tabela, eu não colocando a regra, tudo bem que aqui na frente tem um not null também. Mesmo eu não colocando a regra aqui, eu obrigatoriamente eu preciso que essa coluna exista. Não existe serviço sem carro, tá bom? E isso é importante porque mesmo que vocês façam essas regras, né, esses controles na camada de aplicação, então vocês estão usando um Java, um PHP ou alguma coisa do tipo, aqui no SQL vocês já vão ter a regra. Então, vocês vão tentar inserir, vai dar erro, vai subir o erro para vocês, tá bom? E eu vou colocar aqui a alter table, tbl serviços, aí vou colocar aqui a add constraint com S, né? FK, underline, o que? Serviços, carros, foreign key, já está aqui embaixo, né? Aí eu vou colocar qualquer coluna que vai ser referenciada, vai ser a CD carro, referências TBL carros, CD carro. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter um carro já cadastrado, né? Então, veja que as regras, elas também implicam que a ordem ao qual você vai estar inserindo os dados, a ordem ao qual você vai estar mexendo no seu sistema, seja obrigatória. Então você vai ter uma ordem obrigatória para você poder começar a trabalhar. Então você vai ter que ter um carro, você vai ter que, para depois disso você poder inserir um determinado serviço, tá bom? E aí eu tenho aqui, ó, o que eu vou tirar, beleza? Ó, serviço tem, ó, o TBL peça também, ele implica em manutenção, tá? Só que aqui eu coloquei como nulo. Por que eu tinha colocado como nulo? Porque eu posso ter uma peça sem ter uma manutenção. Essa peça pode estar no meu estoque. Então, não é obrigatório eu ter uma tabela, eu ter uma manutenção dessa peça. Não é obrigatório, eu tenho que, na hora que eu comprei essa peça, não necessariamente eu já tenho uma manutenção para ela. Às vezes pode ser que eu compre uma garrafa de óleo, né? Uma peça, sei lá, um pneu, uma roda, às vezes, e eu ainda não tenho uma determinada manutenção para poder instalar essa peça, né? E veja que isso daqui também implica, pelo menos do jeito que a gente fez, que eu não consigo separar as peças alheias. Então, se uma pessoa chegar para mim e pedir uma garrafa de óleo, né, comprar um garrafão de óleo, por exemplo, né, esqueci um bujãozinho de óleo, esqueci o nome daquele treco, eu não consigo vender tipo em balcão do jeito que eu estou montando aqui. Eu estou fazendo de uma forma ao qual eu somente posso tirar essa peça do meu estoque através de um serviço. Ah, eu posso fazer o serviço como se fosse uma venda de balcão? Pode, mas eu não aconselho muito, né? Se você for para fazer para balcão, crie um fluxo ao qual você atenda o balcão e você tem um fluxo que você atenda a oficina. Não faça gato, principalmente agora que a gente está fazendo, a gente ainda está modelando a base. Não faça gambiarra, tá? Não começa com gambiarra, porque se você começar com gambiarra vai ser uma porcaria depois, tá? Então vou colocar aqui uma outra tabela, vou colocar uma outra regra, alter table, tbl, underline peças. Aí aqui eu só vou deixar para poder não esquecer. Add constraint, add regra, né? Constraint. Por que eu escrevo em maiúsculos comandos? Porque eu quero, tá? Não é necessário você escrever em maiúsculo, não. Eu escrevo porque eu sou tonto. FK, underline, peças. FK, peças, manutenções, eu tenho que colocar aqui no foreign key, eu tenho que colocar qual que é a coluna. Neste caso vai ser a CD manutenção, que eu estou referenciando somente a uma única coisa. E eu vou tacar isso ali embaixo. É preciso o ponto e vírgula? Não, não é necessário ponto e vírgula, tá? Mas eu coloco ponto e vírgula porque eu quero. Que aí representa aqui o fim de comando. Beleza? E aqui já está pronto. Por que eu não vou fazer neste daqui? Porque isso daqui é uma tabela N para N, tá? Uma tabela N para N eu prefiro deixar desse jeito.
Beleza? Eu posso fazer de outra forma? Posso. Eu posso pegar essas regras aqui e colocar lá embaixo. Mas eu prefiro desse jeito. Beleza? E aqui nós já temos a nossa tabela. Se eu rodar aqui, vamos ver se dá tudo certo. Ó, vamos lá. Ó. Ordem insert e os valores especificados na cláusula values. O número de valores da cláusula values corresponder tal número de bababá. Então eu só errei aqui no insert. Então CD carro, número modelo, fabricante, cliente. CD carro, nome do modelo, código de fabricante, tá. 1, 2, 3, 4. Tá, então vamos colocar somente até aqui. Vamos ver se dá certo. Existem menos colunas das instruções insert que valores especificados. Tá, então 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Por isso. CD carro, nome do modelo, nome do fabricante e código do cliente. Eu não preciso colocar o ano. Ó. Veja que aqui não tem um ano. Então se eu só fizer aqui, ó. Não foi possível inserir a coluna no ano modelo. Tá, tem que colocar aqui ano modelo também. Ano modelo. Foi por isso que está dando erro. Então vamos lá. Veja que das regras que eu coloquei, mesmo querendo errar, tá, ó, olha aqui, ó, instrução, insert conflitou com a restrição foreign key, carros clientes, o conflito ocorreu no banco de dados, oficinas Uruba, na tabela clientes, coluna clientes. Então eu não inseri o cliente aqui, né? Então como eu coloquei tudo junto no comando, subiu um erro e ele não inseriu os clientes. Agora sim vai funcionar. Depois eu vou ensinar para vocês um comando chamado go. Agora deu certo. Beleza? Agora eu consegui inserir tudo certinho. Beleza, meus amores? Deixando do jeito que tá, se eu rodar tudo e der algum erro, ele cancela praticamente todas as inserções. Ó, vou rodar tudo de novo, ó, inseriu as duas linhas de forma certa. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido essa parte de criação de regras e o porquê de colocar disso, sabe? E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você pode deixar seu código um pouco mais organizado, você pode separar, por exemplo, as regras em um outro arquivo, né? A desvantagem é que você tem que ficar colocando o nome desse bendito. Mas dependendo do que você estiver trabalhando, é importante você ter o nome da regra, porque às vezes aparece aqui embaixo o código, o tipo de erro que deu, e fica mais fácil para vocês poderem identificar. Beleza? Beijo na bunda, desculpa a demora, até mais.